Uma mulher busca a agressão de seu parceiro, um homem descobre o romance quando sua esposa está dormindo e um novo vizinho usa lanches para distrair as pessoas de seu passado criminoso. Uma noite, Paul provoca sua namorada, Maeve, fazendo cócegas no pé dela. Isso a faz querer mais, então eles prosseguem com intimidade. Depois, Maeve, hesitante, diz ao parceiro que fantasia ser forçada. Para sua surpresa, Paul garante que ela é perfeita, dando-lhe uma classificação de 5 estrelas. Maeve percebe que ele a ouviu mal, então ela esclarece que não quer que ele a avalie, mas que a faça sentir como se ele a estivesse forçando. Isso choca Paul, então Maeve explica que é fantasia dela, como ele gosta dos pés dela. O namorado afirma que a preferência dele é diferente, mas a mulher defende que é normal desejar alguma agressão. Pensando nisso, Paul agarra a namorada, mas ela explica que não quer que ele faça isso agora. Ela quer que seja uma surpresa, acrescentando que nem quer ter certeza de que é ele quem está fazendo isso. Isso ofende o homem, pensando que a fantasia dela não o envolve. Maeve garante que ele é o único homem com quem ela deseja estar, mas quer sentir medo de pensar que é outra pessoa. Quando Paul ainda não consegue entender a ideia, sua namorada decide abandonar o assunto e discuti-lo em outra hora. Em outro dia, Dan e Evie frequentam aconselhamento matrimonial. Por insistência do conselheiro, Dan compartilha sua decepção com o desempenho de Evie no quarto. A esposa se defende, ressaltando que ele nem retribui o que ela faz por ele. O conselheiro conclui que o problema deles é a comunicação, então sugere fingir ser uma pessoa que não tem medo de expressar o que deseja. Com isso em mente, Dan finge ser um detetive interrogando Evie naquela noite. É estranho no começo, mas quando o marido entra no personagem, sua assertividade desperta algo em Evie, então ela o incentiva a satisfazê-la. Após o feito, a mulher elogia como Dan realmente parecia um detetive forte e assertivo. Ela brinca que ele deveria ser ator, mas o homem leva a ideia a sério e pratica falas mais tarde. No dia seguinte, Rowena chega em casa e ouve seu marido, Richard, tendo um momento a sós. Ele a incentiva a se juntar a ele, então Rowena vai deixá-lo terminar com ela, esperando que isso os ajude a ter filhos. Apesar de todos os seus esforços, Rowena teme que eles não tenham concebido. Ela compartilha essas preocupações com seu médico no dia seguinte, mas seu médico não vê nenhum problema no casal além de azar. Seu médico então se pergunta se ela fica satisfeita durante o tempo que passa com o marido. A mulher diz que sim, embora perceba que isso não aconteceu desde que se casaram. Com isso em mente, ela conta a Richard sobre deixá-la se sentir satisfeita em ajudar na concepção. No entanto, seu marido pensa que já a satisfaz, e Rowena concorda relutantemente, não querendo contar a verdade a Richard. O telefone toca e Richard descobre que seu pai faleceu. Isso fez o homem começar a chorar, e a visão desencadeou algo em Rowena. Ela nunca o viu chorar antes, e em vez de sentir simpatia, ela se delicia com as lágrimas do marido e isso os leva para a cama e a mulher se sente satisfeita pela primeira vez em muito tempo. Enquanto isso, Paul e Maeve convidam seus amigos casados, Yael e Glenn, para almoçar em sua nova casa. Vendo que eles se acalmaram, Yael acha que é hora dos dois se casarem. Paul esclarece que eles concordaram que o casamento não é para eles, mas Maeve faz um comentário tímido, fazendo seu parceiro questionar se ela mudou de ideia. A mulher descarta suas preocupações e se oferece para comprar sobremesas. Yael vai ajudá-la a se preparar, deixando Paul e Glenn. Ainda preocupado com a conversa da outra noite, Paul pergunta a Glenn se ele já forçou alguém. Glenn fica chocado com a pergunta, fazendo-se perguntar se seu amigo fez alguma coisa. O homem esclarece que sua namorada quer que ele faça isso para ela, então Glenn garante ao amigo que tais desejos são comuns. No entanto, ele acha que a ideia de ser forçado já está anulada quando os parceiros assim o solicitam. Isso faz Paul se perguntar como ele pode realizar a fantasia de Maeve. Enquanto isso,
outro recém-chegado à vizinhança, Steve, traz um pacote de biscoitos caseiros Golívog para a casa do casal para se apresentar. Como Maeve não vê o lanche descontinuado há muito tempo, a mulher fica chocada com eles. Isso faz com que ela não perceba quando o vizinho revela sua condenação anterior, como a lei exige que ele faça. Em vez disso, ela apenas agradece e Steve vai embora. Na manhã seguinte, Phil luta para dormir, então ele busca o carinho de sua esposa, Maureen, embora ela recuse friamente seus avanços. Durante uma reunião no trabalho, seu chefe percebe que ele está cochilando, então o homem mais tarde oferece remédios para dormir a Phil. O homem hesita porque não se sente confortável em tomar remédios, então ele se pergunta sobre misturando-o com seu chá. Em casa, ele dissolve o remédio no chá, mas seus filhos barulhentos o interrompem. Phil deixa sua bebida no balcão para repreendê-los. Quando retorna, encontra Maureen já bebendo. Isso lhe dá uma ideia. O chá deixa Maureen inconsciente, permitindo que Phil saboreie sua beleza durante seu sono tranquilo. No dia seguinte, ela acorda se sentindo melhor, embora ainda não saiba o que aconteceu na noite passada. Seu marido menciona que ele pode chegar tarde em casa esta noite. Para sua surpresa, ela o incentiva a não fazê-lo, para que possam passar algum tempo juntos mais tarde. Lá fora, Steve esbarra em Phil. O novo vizinho lhe dá outro pacote de Golívogs, e isso desperta nostalgia em Phil, distraindo-o das revelações de Steve sobre sua condenação. Enquanto isso, Rowena comparece ao funeral do pai de Richard, embora pareça mais emocionada com as lágrimas do marido. Após a cerimônia, eles vão para a cama para ter um pouco de privacidade, embora o homem não consiga mais chorar. Isso decepciona sua esposa, levando a outro período insatisfatório para ela. Naquela noite, Dan e Evie realizam outra atuação como médico e paciente. Evie imediatamente flerta com ele, mas Dan leva o papel a sério, não respondendo às suas dicas. Ele então a diagnostica com uma doença horrível, então Evie pergunta ao marido o que está acontecendo. Dan reclama que ela quebrou o caráter, mas Evie ressalta que ele acabou de lhe transmitir uma doença, o que não a deixa de bom humor. De repente, a mulher se sente péssima e corre para o banheiro. Dan vai confortá-la, embora ainda esteja agindo como um médico. Em outro lugar, Mônica chega tarde ao trabalho, desculpando-se por ter tido problemas com o carro. Ela passa a trabalhar como operadora de chat de vídeo para pessoas com deficiência auditiva. Ela logo recebe uma ligação de Sam, mas ao vê-la, ele fica nervoso e desliga. Em outra manhã, Maeve chega em casa quando um homem a agarra e a arrasta para dentro de casa. No entanto, sua colônia leva Maeve a perceber que é seu namorado atendendo seu pedido. Paul pede desculpas por estragar tudo, embora sua namorada aprecie que ele tenha tentado. Enquanto isso, Rowena convida Richard para assistir a filmes emocionantes na cama, na esperança de que eles o façam chorar. No entanto, ele recusa. Ela então pede a ele que a ajude a picar cebolas para a refeição, esperando que as lágrimas venham naturalmente. Porém, o marido percebe que ela prepara refeições com cebola durante toda a semana e está farto delas. Rowena persiste e lhe oferece uma massagem relaxante enquanto inicia uma conversa sobre seu falecido pai. Isso finalmente funciona quando Richard começa a chorar. Ela rapidamente inicia o afeto, mas ele a rejeita, pois não quer ação enquanto pensa em seu pai. Ele então sai para dar atenção à cadela, Roxy, e isso desperta uma nova ideia na mente de Rowena. Mais tarde, ela deixa Roxy na casa de Maeve, pedindo à amiga que fique com o cachorro para que ela possa sair com Richard. Já se conhecendo há muito tempo, Maeve percebe os joelhos trêmulos de Rowena, indicando que ela está mentindo. Apesar disso, a amiga insiste e deixa o cachorro para trás. Ao voltar para casa, ela informa a Richard que Roxy fugiu. Em vez de chorar, porém, o homem fica furioso e imediatamente procura o cachorro. Durante isso, o rosto de Evie se ilumina ao ver seu teste de gravidez.
Ela desce as escadas e encontra Dan assistindo a um filme enquanto faz anotações, então desliga a TV para chamar a atenção dele. O homem reclama, mas Evie insiste em falar sobre algo importante. Ela questiona se ele está pronto para levar o relacionamento deles para o próximo nível, mas Dan não entende suas intenções e sobe as escadas. Logo, os dois estão fantasiados, pois Dan acha que ela quer levar seus atos íntimos mais a sério. Antes que Evie possa esclarecer, a campainha toca. Dan vai atender, mas sua esposa diz para ele ignorar, pois a notícia dela é mais importante. Apesar disso, Dan atende a porta e Steve se apresentando aos vizinhos. Enquanto o marido conversa com ele, Evie furiosa vai até o escritório e bate à porta. Sentindo que algo está acontecendo, Steve apenas dá os golívoros ao homem e espera que Dan experimente a mesma nostalgia perturbadora. No entanto, não funciona, então Steve finalmente confessa sua convicção para alguém que está ouvindo. Para sua sorte, Dan não se importa e simplesmente o manda embora para que ele possa lidar com sua esposa. Naquela noite, Rowena encontra seu marido editando um pôster desaparecido de Roxy. Isso a faz se sentir culpada, então ela vai buscar o cachorro no dia seguinte, apenas para descobrir que desta vez Roxy realmente fugiu. Sem saber o que fazer, Rowena implora a Maeve que não conte nada ao marido sobre isso. Quando ela chega em casa, Richard a confronta porque encontrou os posteres de cachorro desaparecido em seu saco de lixo. Quando o casal começa a discutir, Steve chega para trazer seu presente. Porém, ele descobriu que os golívoros não funcionam quando os casais estão passando por alguma coisa, então ele decide voltar em outro momento. O marido leva a esposa de volta para casa para ter um pouco de privacidade, levando Rowena a finalmente confessar. Ela afirma que está doente, e embora queira dizer que seus desejos são doentios, Richard interpreta mal isso como se ela tivesse sido diagnosticada com uma doença terminal. Ele começa a chorar, e ver suas lágrimas novamente faz Rowena concordar com a mentira. Enquanto isso, Phil decepciona Maureen ao chegar tarde em casa. Como oferta de paz, ele serve chá para ela, mas mistura-o novamente com o remédio, deixando-a inconsciente. O homem continua a rotina de nocautear a esposa com o chá, pois é o único momento em que pode regá-la de amor. No entanto, isso o leva a dormir no trabalho novamente, e, eventualmente, faz com que ele seja demitido. Uma tarde, Dan falta à consulta de aconselhamento com Evie, então ela o confronta sobre isso quando chega em casa. Ele pede desculpas e a surpreende com uma câmera de vídeo para usar durante seus atos, distraindo-a. Ele então a leva para a garagem, onde Dan montou acessórios para fingir ser um presidiário enquanto Evie age como sua oficial correcional. A mulher brinca de maneira estranha, mas quando ele afirma que foi preso por forçar um homem a ficar com ele, seu humor desanima. O equipamento de iluminação acende repentinamente e Evie acidentalmente derruba a câmera de vídeo durante a comoção. Isso irrita Dan, mas ele ainda insiste em continuar com o ato. Evie percebe que ele está mais envolvido na cena do que em consertar o casamento, então ela vai embora, dando um tapa no marido quando ele tenta impedi-la. Naquela noite, Maureen confronta Phil desde que ela ligou para o escritório dele, e eles disseram que ele saiu horas atrás. Ela se pergunta se ele tem outra mulher, já que seus extratos bancários revelaram as roupas femininas caras que ele comprou recentemente, sem saber que ele as comprou para mostrar a ela enquanto ela dormia. O homem decide alegar que tem outra mulher em vez de confessar o que está fazendo. Ele explica que está com outra mulher exatamente igual à sua esposa, mas ela não o faz se sentir indesejado. Com o coração partido, Maureen o expulsa de casa. Enquanto Phil vai embora, ele se arrepende de suas mentiras e liga para sua esposa. Em vez disso, ele atende a secretária eletrônica e ela registra sua confissão, apenas para ser interrompida quando seu carro bate. Naquela mesma noite é aniversário de Maeve e Paul a surpreende com um presente dentro de uma caixinha. Pensando ser um anel de noivado, a mulher o abre e encontra um par de brincos. No caminho para o carro,
homens armados os encurralam de repente. Um nocauteia o namorado com uma garrafa enquanto Maeve, aos gritos, fica presa contra o veículo. Sem que ela soubesse, Paul contratou os homens para realizar sua fantasia. Enquanto ela está afastada, ele se veste como um deles, mas antes que possa realizar o ato, Maeve se defende e lhe dá uma cotovelada, nocauteando-o. Isso manda Paul para o hospital, onde ele acorda no dia seguinte. Relembrando o ocorrido, ele pergunta se conseguiu realizar a fantasia dela, e Maeve mente para convencê-lo a parar de tentar, temendo que ele se machuque novamente. Paul então revela que tinha outra surpresa para ela naquela noite. Ele a instrui a retirar algo de suas roupas, e para sua surpresa, ela descobre um anel de noivado. Apesar de não ter realizado sua fantasia, seu desejo ainda é atendido, então Maeve aceita sua proposta. Em contraste, o relacionamento de Evie e Dan é testado enquanto a mulher se prepara para ir embora, já que o marido não presta mais atenção nela. Dan tenta convencê-la do contrário, mas Evie sabe que ele tem frequentado aulas de teatro sem avisar. O homem defende que foi ela quem o encorajou a continuar atuando na primeira noite, mas Evie ressalta que ele ainda mentiu. Ela diz a ele que sua aspiração é ridícula, ferindo seus sentimentos. Ainda assim, ele implora que ela não vá enquanto as lágrimas escorrem por seu rosto. Tocada pela sinceridade, Evie abraça o marido, na esperança de que ele finalmente perceba o que ela significa para ele. No entanto, Dan corre para o banheiro para tirar o bálsamo dos olhos, revelando que usou uma técnica da aula de atuação para chorar. Ofendida, Evie critica que Dan não está pronto para ser marido, então não estaria preparado para algo mais. Ele presume que ela acha que ele não está pronto para ser ator, e sua obsessão por isso horroriza Evie. Ela se pergunta o que aconteceu com o homem que ela amava, então Dan diz que ele é chato. É por isso que ele está obcecado em desempenhar papéis diferentes e ser outra pessoa. Isso convence Evie de que não vale a pena lutar pelo relacionamento dele se ele pensa assim, então ela vai embora. Enquanto isso, Richard visita o médico de Rowena para discutir sua condição, apenas para descobrir a verdade. Por causa disso, Rowena o encontra se preparando para ir embora, horrorizado por ela estar mentindo. Ele também percebeu que ela o fez chorar deliberadamente. Richard exige que ela lhe conte a verdade, mas em vez disso, Rowena anuncia que está grávida. Isso pega o marido de surpresa, então ele a abraça, sem perceber que o tremor no joelho dela indica que ela está mentindo novamente. Naquela noite, Mônica recebe uma ligação de Sam novamente, mas desta vez ele pede para ela se conectar. Ele com outra linha. Para sua surpresa, é o número de um serviço que proporciona paixão. Isso faz Mônica hesitar, mas Sam incentiva a prosseguir. Desajeitadamente, ela transmite as palavras do trabalhador para Sam em linguagem de sinais, levando-os a se conectar com Sônia. Mônica traduz entre os dois, mas tenta evitar certos pedidos, que Sam percebe já que consegue ler seus lábios. Sem escolha, Mônica traduz, mas hesita quando Sam pede que ela diga algo extremo. Vendo a relutância dela, ele pede para ser transferido para outra pessoa, mas ao conseguir um agente homem, opta por voltar para Mônica. Sam pede desculpas e convence Mônica a continuar, então ela aceita a ligação novamente. Durante isso, Sônia cuida da avó, o que a leva a dizer coisas fora do roteiro, o que estraga o clima. Incapaz de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, Sônia pede a Mônica que represente as cenas para ela, implorando que ela precise do trabalho para cuidar de sua avó. Desesperada, Mônica finge que ainda está traduzindo as palavras de Sônia. No início ela fica hesitante, mas acaba gostando da interação. Quando Sônia retorna, Sam e Mônica riem da conversa, então quem ligou? Pede ao agente para desligar na cara da outra mulher. Mesmo assim, ele agradece o esforço dela e Mônica admite que foi interessante. Os dois acabam conversando casualmente, e Sam até desenha a mulher,
iniciando uma conexão mais profunda entre eles. Mais cedo naquela noite, Mônica teve problemas com o carro que a levaram a se atrasar. Alguém lhe ofereceu uma carona, mas o motorista era Steve. Sem saber de seu histórico criminal, Mônica entrou em seu veículo, mas percebeu que havia deixado o capô aberto. Steve se ofereceu para fechá-lo para ela e, enquanto ele estava do lado de fora, o aparelho auditivo de Mônica apresentou defeito. Ela o removeu, impedindo-a de ouvir quando Steve foi atropelado por um carro. Roxy passou pelo acidente, revelando que foi o carro de Phil que atingiu Steve. Enquanto isso, Mônica permaneceu no carro deste, completamente alheia ao fato de que o dono não voltaria.